Olá, 32 anos da Constituição de 88, hoje, 5 de outubro, a Constituição brasileira faz 32 anos. 32 anos do documento mais democrático e do projeto mais inovador, a construção jurídica certamente mais importante que nós já fizemos na nossa história. Não necessariamente temos muito a comemorar. Há algumas questões a comemorar, é claro, mas ao mesmo tempo tem muita coisa por fazer no grande projeto da Constituição de 88. Bem-vindas e bem-vindos, este é o Birosca News. Se você mora nesse país, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive, né? Hoje eu vou tratar de novo da minha saga, né, de quando é que nós vamos fundar a República no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o caso da visita para assistir um jogo de futebol que o presidente da República, junto com o presidente do Senado e o novo indicado para o STF, fizeram para o presidente do STF no fim de semana. E, segundo o presidente da República, eles não foram lá discutir nada sério, foram apenas falar sobre futebol. Enfim. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras. E aqui eu comento sobre questões envolvendo direito e política, o direito constitucional, principalmente, mas questões também envolvendo outros ramos do direito. E aí depois esse conteúdo é disponibilizado no meu canal do YouTube e também no podcast. O Birosca News também está disponível em podcast, no Spotify, Deezer e outras plataformas. Pois bem, o caso que nós temos aqui é justamente dessa visita que o presidente faz, fora da agenda, aparentemente sem previsão, sem estar marcado, mas coincidentemente o presidente do STF havia contratado um chefe para fazer o almoço ou jantar, enfim, e o que é muita coincidência, né? É que ele vai lá com o presidente do Senado, e vamos lembrar que é o Senado quem tem a responsabilidade de aprovar o nome do indicado, e o indicado, o que o presidente indicou para ser o substituto do ministro Celso de Mello. E ele comparece justamente o indicado para o STF e o presidente do Senado que vai aprovar o nome para o STF aparecem na casa do presidente do STF, junto com o presidente da República, que indicou, enfim, vocês conseguem imaginar, que é grande coincidência que o presidente da República e estes outros dois resolveram assistir futebol, essa é a desculpa oficial, na casa do presidente do Senado. Coisa muito normal, não é? Enfim. Afinal de contas, o presidente do STF já disse que não vislumbrou em nada do que vem acontecendo nos últimos 2 anos nenhuma grande ameaça à democracia. E se as instituições, então, estão funcionando, isso mesmo depois do presidente da República depois de vir a público uma declaração do presidente da República de que ele iria invadir o STF, né? Que ele estava pronto para invadir o STF, mas o presidente do STF não vê isso como uma ameaça à democracia. Uma questão que a gente precisa discutir aqui, quer dizer, tem várias questões que isso envolve, mas uma questão que a gente precisa discutir aqui é uma crítica à própria teoria da separação de poderes, engendrada ou tornada famosa a ideia lá pelo Tocqueville. A teoria de separação de poderes ela tem alguns problemas muito sérios que não dá tempo de eu discutir aqui, mas um dos problemas que eu queria chamar a atenção é de que a ideia de freios e contrapesos ela funciona muito bem se houver, de fato, um contraponto de um poder face ao outro. Mas, se os 3 poderes eles estão em harmonia um com o outro e não fazem esse papel de contraponto um ao outro, de vigia um ao outro, a teoria de separação de poderes cai por terra. Então, percebam, se o Senado, o Congresso Nacional como um todo, o Senado em particular, ou o próprio STF, não são contraponto ao Executivo, ou o Executivo face aos outros dois, enfim, e todas as variáveis possíveis aí de um face o outro, então
quem vigia a democracia, quem faz o controle, quem faz a vigilância, o controle, a responsabilização, se todos estão em concerto, não é? Se há uma concertação entre aqueles que deveriam estar um vigiando o outro. Não significa que não possam haver acordos, que não possa haver uma boa convivência entre os poderes, mas a partir do momento em que há esses encontros entre os chefes dos três poderes, fora da agenda, fora do escrutínio público, porque não há uma agenda do que foi discutido, isso é feito na casa, num âmbito privado, o que a gente vai ter é justamente a privatização da coisa pública. De novo, a ausência de república. Porque se o presidente da República ele quer que o indicado seja conhecido pelo presidente do STF, se ele quer que essa questão seja a discussão seja democratizada, por que não marcar uma reunião oficial e chamar o presidente do Senado, chamar o presidente do STF e chamar o indicado eventualmente? Na verdade, o indicado nem deveria estar, mesmo que fosse uma reunião oficial, já que ele ainda é um indicado, já que ele ainda vai passar por uma sabatina. Isso é muito sério. Mas a coisa continua, né? O negócio piora. Porque daí, questionado sobre o tal ministro, o tal futuro ministro provável, enfim, vários grupos de bolsonaristas, olavistas e etc. começaram a questionar se esse ministro não seria um ministro esquerdista e delírios terraplanistas em geral, ao que o Bolsonaro vai ao Twitter, ele governa assim também, não é? E diz que o indicado está 100% alinhado comigo, diz o presidente. Essa é uma frase horrorosa em várias razões, eu vou voltar nisso. Mas ele quis dizer com isso que o indicado é um cara conservador, que ele é a favor da família, contra o aborto e a favor do porte de armas. Que um presidente escolha alguém alinhado com seus próprios ideais não é algo de se espantar tanto, porque, por exemplo, é o que acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu tenho um presidente conservador, indica pessoas conservadoras. Eu tenho um presidente progressista, indica pessoas progressistas. Isso é mais ou menos esperado. O que é problemático nessa frase, nessas ideias, nessa ordem de ideias, é se os indicados realmente estão alinhados com o presidente. Porque os indicados da Suprema Corte, uma vez indicados, eles não estão alinhados com quem o indicou. Inclusive, eventualmente, votam contra. Um grande exemplo disso é o Nick Warren, que foi justamente na direção oposta àquela do presidente que o indicou. Aqui no Brasil, muitos dos indicados, a maior parte dos indicados, a maior parte dos atuais ministros do STF foram indicados pelo PT, seja nos governos Lula ou Dilma. E isso não fez com que eles fossem alinhados com esses dois presidentes. Aliás, ao contrário, votaram no mensalão do PT, votaram o impeachment da Dilma, enfim. Votaram contra a nomeação do Lula para ministro da Dilma, enfim. Ou seja, na verdade, existe uma tradição de independência dos ministros, uma vez que assumem como ministros, face àqueles que os indicaram. A ideia do Bolsonaro de que o indicado está 100% alinhado com ele, das duas uma. Ou ele realmente é uma pessoa alinhada com o Bolsonaro, e não é com o presidente da República, é com o Bolsonaro, e há uma diferença entre os dois corpos do rei aí, né? E aí a gente tem um problema enorme, porque então ele não tem a imparcialidade que é necessária para ser o ministro do STF, ou, o que é bem mais provável, é que o Bolsonaro não tenha a menor ideia da função de um ministro do STF, no sentido de que, eventualmente, o ministro do STF até pode ter ideias similares, compatíveis com as ideias do Bolsonaro, supondo que o Bolsonaro realmente tenha ideias e planos, não é? De governo, de governabilidade, de país, e não coisas pessoais. Mas, o mais provável é isso, é que ele não tenha a menor ideia de que ter esse alinhamento, coincidir posições político-ideológicas, não faz dele alguém alinhado com o Bolsonaro, porque o ministro do STF não pode ser alinhado
seja com o presidente, seja com qualquer outra pessoa, que não com a Constituição. O único alinhamento que eu espero de um ministro do STF é para com essa boa e velha Constituição, que chega aí, como eu disse hoje, aos seus 32 anos. Pois é, talvez, na verdade, está faltando aí o presidente saber que, na verdade, a escolha é do Senado. A indicação dele, tecnicamente, é apenas uma mera indicação. A escolha, efetivamente, é do Senado. Mas, de novo, falta o presidente o physique du rôle, né? Falta ele entender qual que é o papel de um presidente da República, de um chefe da administração pública, enfim. Ele não fazia muita ideia, aparentemente, do que era ser um parlamentar, quiçá um chefe do executivo, né? Digo isso a partir das declarações que ele dá, digo isso a partir das atitudes que ele tem, né? Pois muito bem, me foi sugerido falar aqui hoje, na verdade, sobre os cheques para a primeira-dama ou o uso do dinheiro recebido para a saúde, que na verdade foi desviado para ONGs ligadas a igrejas neopentecostais, ligadas à ministra dos Direitos Humanos. A gente eventualmente pode falar disso na quinta, mas é que a gente foi atropelado, esse era o meu assunto de hoje originalmente, mas é que a gente é atropelado por aquele abraço amigo e fraterno do presidente do STF com o presidente da República. E aí, com isso, as instituições estão funcionando desse jeito. Quinta-feira eu volto. Eu agradeço a todas e todos que estiveram aqui, que trouxeram suas questões, trouxeram suas contribuições. Na quinta-feira eu volto para vermos que outras coisas malucas, absurdas, estapafúrdias e bizarras acontecem nesse país. Quinta-feira eu estou de volta para, de novo, falar um pouco mais sobre essa birosca em que a gente vive. Até lá.